Olá, pessoal! Professora Maísa com vocês para falar de língua portuguesa, para estudar gêneros textuais, não é isso? Hoje nós vamos pensar o quê? Hoje nós vamos trabalhar com uma questão bastante importante que é a entrevista. Nós já temos falado disso, a gente está mantendo essa discussão, uma vez que há sempre muitos aspectos para estudar em um gênero textual. E hoje nós vamos trabalhar uma entrevista bem interessante, eu creio que você vai gostar bastante. Antes da gente começar, você precisa ficar ligado no quê? No Google Class. Fazer o seu link de chamada, observar se tem notificação do professor de turma, né? Observar se tem ali alguma atividade para fazer extra, né? E interagir quando necessário com o professor, para que a gente tenha uma dinâmica de interação bacana lá no Google Class também, ok? Vamos lá? A gente começa entrando no tema como sempre, né? E entrando no tema hoje é para você refletir um pouquinho sobre a atuação do adolescente, né? Como você, um pré-adolescente ou adolescente, na comunidade, na sociedade, né? Quer dizer, adolescentes também fazem coisas bacanas para o mundo. Teria vários nomes aqui para citar, mas a gente vai começar pensando em gente perto de nós. Pergunta 1. Você acredita que crianças ou adolescentes podem ter atitudes altruístas? O que é ser alguém altruísta, né? Segundo aí algumas discussões da filosofia, é a capacidade inerente ao ser humano de buscar o bem do outro, de se preocupar com uma comunidade, com a sua sociedade, de querer melhorar o seu ambiente, o seu mundo, né? Aí, de modo geral, isso é altruísmo. Então, eu quero saber se você acredita que crianças ou adolescentes podem ter atitudes altruístas. Você acha que sim? Ou só adultos, né? Pessoas aí mais maduras podem fazer isso? Segunda pergunta que eu quero que você pense. Cite adolescentes que fazem diferença em sua comunidade e como fazem isso. A segunda pergunta, a gente já tem aí uma hipótese de que há adolescentes que fazem diferença sim, né? E aí a professora quer saber se você conhece adolescentes perto de você que fazem alguma coisa interessante, boa para a comunidade, de repente dentro da sua família, né? Às vezes dentro da própria família, aquele adolescente tem ali um aspecto potencial, auxilia, né, alguém, e na comunidade também, né? Então eu quero que você pense sobre isso e depois a gente volta para conversar.
Então, você se lembrou de alguém? Quando a gente fala aí de adolescentes dentro das comunidades, a gente pode pensar em várias comunidades. Por exemplo, dentro da sala de aula, eu posso pensar aqueles adolescentes que são líderes, né, que atuam dentro de uma sala de aula, representantes de turma, por exemplo, gente. No meu caso, então, número 1, você acredita que crianças e adolescentes podem ter atitudes? Sim, e eu já respondo a número 2, né, aí como professora. Eu trabalhei em uma escola há uns anos em que eu tive representantes de turma. Todas as salas têm representantes de turma normalmente, mas aquela experiência para mim foi memorável, inesquecível, porque eu tive representantes que atuaram maravilhosamente durante o ano. Então, eram representantes que auxiliavam nas datas de prova, lembravam os colegas, faziam grupos de estudo, auxiliavam na disciplina da sala de aula, né? Conseguiam também auxiliar os colegas e os professores muitas vezes quando era necessário. Então, eu achei aquilo, no final do ano, inclusive, a gente fez uma menção honrosa na turma aos representantes de turma que eu tive naquele ano, porque eu achei fantástica a atuação daqueles meninos e meninas, né, diante de um cargo de representação de turma, com seriedade, com empatia para os colegas e com muito respeito para com os professores. Me lembro até hoje, foi a escola Santo Antônio, e ela fica ali no Orleans, aqui em Curitiba. Então, um abraço para o pessoal dali, gosto muito dessa escola, os alunos muito queridos, e aquela turma para mim foi memorável, né? Eu espero que alguém aí conte para eles que eu estou falando aí com eles, porque eles já passaram lá para os primeiros anos aí da vida do ensino médio. Bom, já respondi, você respondeu, talvez você tenha alguém numa comunidade cristã, numa comunidade religiosa, né? Qualquer comunidade que seja religiosa, tem também adolescentes ali atuando, grupos de atuação ali, assistência social, alguns outros grupos de dança, às vezes tem uma comunidade ali dentro do bairro que atua ali como rapper, né? Então tem ali lideranças, então a gente tem assim adolescentes vivenciando o altruísmo, auxiliando uns aos outros e auxiliando a comunidade. Bom, dito isso, a professora trouxe um exemplo, eu adorei esse exemplo, eu encontrei esse exemplo na internet, particularmente eu não conhecia, é a Cat Stagliano. Ela é um exemplo para nós, eu trouxe um exemplo aí de fora, mas nós temos exemplos também de perto. Vamos dar uma olhada, o que a Cat fez, né? Eu falei crianças e adolescentes, vamos ver. Em 2008, a americana Cat Stagliano, então com 9 anos, levou para casa sementes de repolho que ganhou na escola. Ela as plantou no quintal e cuidou da planta até que crescesse e alcançasse 18 quilos. Então, se você observar depois na internet fotos, gente, é absurdo, né? É uma planta que ficou bem grande, bem pesada. Ok. O que ela fez, né? Cat doou um repolho gigante para uma instituição de caridade que preparava refeições para as pessoas carentes e conseguiu alimentar mais de 270 pessoas com o vegetal. Veja que graça, né? A Cat aí com 9 aninhos teve essa ideia, tá? Impressionada e empolgada, né, com o que aconteceu com esse resultado, a menina decidiu criar hortas cujos produtos frescos seriam doados para aqueles com necessidades. Hoje, aos 20 anos, ela cuida da ONG Cats Crops, que coordena mais de 100 hortas mantidas por crianças e jovens em diversas partes dos Estados Unidos. Em 2018, a iniciativa premiadíssima doou mais de 10 mil quilos de produtos frescos para programas de combate à fome, centros de câncer e famílias carentes. Bom, gente, eu particularmente, eu fico muito emocionada ao ler histórias como essas, que inclui adolescentes e crianças pensando num mundo melhor e tendo aí, gerenciando isso que está dentro deles, né? Quer dizer, com 9 anos a Cat já pensou em ajudar uma comunidade, olha que coisa linda, né? Quer dizer, ela não olhou para a idade dela, eu tenho 9 anos, sou uma criancinha.
Não, ela olhou para aquilo que estava dentro dela, para o amor, para o afeto, né, para as pessoas, né? Isso é muito legal. Ok, então vamos lá. A gente, pensando na Cat, que é um exemplo, a professora escolheu então uma entrevista com uma garota que também faz muita diferença na comunidade dela. Que está relacionada, essa diferença que faz, principalmente a própria identidade dela, tá? Então, é uma entrevista da revista TPM com a MC Sofia. Não sei se você conhece, mas se não, vamos conhecer. O título da nossa entrevista é Princesinha que Nada, né? Olha que bacana, né? Olha a carinha ali da MC Sofia. Vamos conhecer um pouquinho dela. Princesinha que Nada. Então, veja, nós temos aqui como entrevista, nós temos um título, temos um subtítulo e temos o entrevistador da revista, que é a Camila Eiroa. Essa entrevista a professora retirou essa entrevista eu tirei da revista de 2015 a postagem, tá, pessoal? A gente sabe, então, que tem um tempo aí, então as informações podem estar um pouquinho desatualizadas, mas serve para a gente pensar a entrevista com essa garota, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Princesinha que Nada. MC Sofia canta sobre empoderamento de meninas negras desde os 6 anos. Foi sua mãe que a apresentou ao hip hop e hoje corre lado a lado da filha na carreira. Olha lá. Vamos lá? Vamos lá. Introdução da entrevista. Sofia tem 11 anos e, como toda menina normal, vai à escola, gosta de estudar e mais ainda de brincar. Carrega no olhar toda a curiosidade sagaz de quem está descobrindo o mundo. Porém, desde os 6 anos é MC Sofia. Ela canta sobre sua própria realidade de menina negra, que precisa se amar e se afirmar todo dia. Junto com a sua mãe, Camila Pimentel, recebeu a TPM, que é o nome da revista, no apartamento em que moram, na Coab Rap Tavares. Muito enérgica, Sofia nos mostrou seu quarto e suas bonecas, feitas à mão pela avó. Ela contou quando foi que começou a cantar. Eu participava do Futuro do Hip Hop, que é uma organização infantil, e tinham várias oficinas de DJ, MC, grafite e break. Eu gostei muito da de MC e comecei a fazer as minhas músicas que falam sobre racismo. Essa é uma fala dela dentro da introdução, tá bom? Vamos lá. Agora começam as perguntinhas aí da Camila para a MC Sofia. Eu coloquei para você revista, né, quem que está perguntando, e aí a perguntinha, né, a proposta da entrevistadora e a resposta da MC, tá bom? Na organização de entrevista que a gente já falou, já conversamos. Vamos lá. Revista, conte um pouco de sua trajetória. Meus primeiros shows foram em eventos regionais de rap, mas hoje já fiz apresentações ao lado dos Racionais, MCs e de Flora Matos. Também me apresentei no Vale do Anhangabaú, no aniversário da cidade de São Paulo, quando eu tinha uns 7 anos. Tinha muita gente, fiquei nervosa, mas como eu era criança, não liguei. Cantei e dancei demais. Foi muito legal. Ok? Perguntinha 2 aí da revista. Qual a mensagem que MC Sofia canta? Né? Então, o entrevistador perguntando. Eu canto sobre a menina negra aceitar o seu cabelo, porque já passei por isso. Sei que ela é xingada na escola e vai alisar o cabelo. Eu já alisei, mas tem que aceitar natural. É bem mais bonito. Eu me lembro de todos os episódios de racismo que enfrentei na escola. Revista. E como que a aceitação veio, né? A aceitação do cabelo, dessa identidade racial. Foi quando minha mãe me levou para conhecer o mundo do hip hop. Juntas, fomos para diversos eventos, marchas e feiras com mulheres negras que tinham aqueles cabelos lindos e grandões. Hoje, eu quero que todas as meninas possam se aceitar por meio da minha música. Legal, né? Próxima pergunta e última, tá? Que a professora fez um recorte.
Revista. O que a MC Sofia quer? Veja a foto dela, né, toda linda ali. Quero ser uma dessas rainhas que ajudou os negros. Quero um show com todo mundo balançando o black comigo. Às vezes as crianças xingam as outras e a professora só diz para pedir desculpas. Devia parar a aula e começar a explicar tudo, toda a história dos negros. Olha a fala da MC Sofia com 11 anos aí a revista, né? Olha que bacana aí toda a proposta dela já de pensar a identidade racial, pensar na menina negra como ela e tudo que se passa e esse empoderamento e essa aceitação, né? Olha que legal. Essa foto dela não é com 11 anos, já mais atualizada, tá bom? Vamos lá? O que nós estamos falando, pessoal? Estamos falando de entrevistas e da importância delas como um documento histórico, como produção de conhecimento, da importância delas também para a gente conhecer então mais uma personalidade, um assunto, né? Então, nesse sentido. Segunda questão, nessa entrevista, o que a gente pode observar? Veja, nós podemos retirar várias questões nessa entrevista para, de repente, produzir outros textos, para pensar aí o assunto, né? Os assuntos que estão ali. O que a gente observa? Por exemplo, respeito às identidades raciais, racismo, né? Então a gente observa que a escola, muitas vezes, é um ambiente que a gente precisa pensar o étnico-racial, por isso a gente está falando disso hoje. Por quê? Porque é na escola, muitas vezes, que acontece o racismo, né? Porque são nas interações que nós vivemos e a escola é um lugar de interação, né? Então, beleza negra. Então veja que a MC Sofia, na fala dela, convida as meninas para pensar na sua própria beleza, no seu cabelo afro, no seu cabelo crespo e aceitar essa beleza como outras belezas, né? Já que não existe uma beleza só, existem belezas, não é isso? E também a gente começa a observar também o talento da MC Sofia, o talento na adolescência, né? Nesse sentido, quer dizer, o que eu sou, quem eu sou, eu já me percebo aí aos 11 anos e ela já se entende como uma MC, como uma cantora, não é isso? Então a gente está falando de inteligências aí, de um tipo de inteligência que é a inteligência musical. Então, estamos falando então de talento e de altruísmo, por isso a gente começou a aula com altruísmo. Por que MC Sofia é uma garota altruísta? Porque ela se preocupa não só com ela, mas com o outro, em mudar o mundo, em trazer aí essa diversidade racial com alegria e com empoderamento e aceitação, ok? Bom, falando nisso, a gente tem aí, se a gente fosse, por exemplo, discutir a importância do estudo da cultura afro-brasileira e africana na escola, como que a gente poderia usar essa entrevista, né? Então a gente vai escrever um artigo de opinião sobre cultura afro-brasileira na escola. Por que tem que ter essa discussão dentro da escola? Então a professora colocou ali, ó, como que a gente poderia fazer? Olha, a gente poderia citar a entrevista, alguns trechos da entrevista da MC Sofia, como garota negra que, por meio do conhecimento da sua história, conseguiu ressignificar a sua identidade racial de modo positivo. Além dessas outras questões que eu trouxe para você, beleza? Bom, pensando nisso, a gente tem também o formato da entrevista que você viu, ó. O que a gente tem? O título, a gente viu o título, a estrutura da entrevista, a entrevista escrita, pergunta-resposta, tá bom? Subtítulo, nós temos normalmente uma foto que acompanha, vocês viram que lá na entrada a gente tem a foto dela. Introdução, pergunta e resposta, tá bom? As entrevistas, ela também tem um momento histórico, elas denotam um momento histórico, por isso que eu falei para vocês, 2015. Hoje a MC já tem aí mais idade, né? Então a gente já percebe que de repente se fizéssemos outra entrevista com ela, ela traria outras informações, né? Por quê? Porque isso decorre também da idade dela e nesse momento histórico também outras coisas acontecendo, tá bom? Então, foi em 2015 foi produzida essa entrevista. O que podemos dizer da escola desta época quanto ao racismo? Né? Então, nessa época, a MC está falando, ela fala de bullying racial, de questões com o cabelo, né? Ela fala de muitas vezes da maneira como às vezes nós como professores não sabemos muito lidar com a situação, estamos aprendendo, né? Estamos estudando mais sobre isso,
Quer dizer, não deixar aquilo passar, conversar e trazer essa cultura afro para a sala de aula, para que nós conheçamos e respeitemos aí, ok? Bom, pensando nisso, a gente tem um contexto de produção de entrevista. O produtor, quem que é o produtor? A Camila produziu essa entrevista por meio da TPM. Quem é o interlocutor da entrevista que nós vimos? Os leitores da revista TPM. Normalmente é um público um pouco feminino, né, que lê aí essa revista, mais feminino. Claro que às vezes pode ter aí homens, etc. O tema da nossa entrevista é o quê? A vivência da MC Sofia como menina negra que canta o empoderamento aí dessa menina. Meio de circulação, a revista TPM dentro do site dela, né? Eu tirei do site. Suporte, o site e também o impresso, né? Mas eu usei o site. Estilo, a gente viu que tem uma linguagem leve, uma linguagem tranquila, dá para entender, simples, com pergunta e com respostas, ok? Beleza, gente? Agora a gente vai para o primeiro quiz. Eu vou dar 1 minuto para você fazer esse quiz. Olha lá. MC Sofia é uma garota que canta sobre racismo e faz rap? Verdade ou não? Tempinho aí para você, dar um tempo, dar uma descansadinha, fazer aí e eu já volto. Então, você conseguiu responder, tá tranquilo, né? A professora só tá relembrando contigo? Verdadeiro. O quiz que eu tô fazendo ultimamente é para quê? Para lembrar você que a vida nem sempre é tão difícil, que você pode aí, às vezes, ter coisas bem legais, presentinhos, né? Porque os meus quiz são tudo presentinho, bem facinho aí para você, tá bom? Ok. Pensando nisso, vamos para o exercício 2, que agora não é um quiz, exige um pouco mais de reflexão. Observe o trecho. O trechozinho é um trecho da fala da MC Sofia, tá bom? E aí eu quero, abre aspas e fecha aspas ali, eu quero que você entenda essa fala dela que está dentro da entrevista. Eu canto sobre a menina negra aceitar o seu cabelo, porque eu já passei por isso. Eu sei que ela é xingada na escola, vai alisar o cabelo. Eu já alisei. Mas tem que aceitar natural, é bem mais bonito. Eu me lembro de todos os episódios de racismo que enfrentei na escola. Letra A e letra B para você fazer. Letra A. Quando Sofia fala de alisar cabelo, está se referindo a um padrão de beleza. Qual? Né? Então ela está dizendo, as meninas vão lá alisar o cabelo. Por quê? Né? Porque tem um padrão de beleza que diz que tem que alisar. Que padrão de beleza é esse? Tá? Segunda resposta, pergunta, como este padrão afetou Sofia?
Como, na verdade, como esse padrão afetou a Sofia e a gente sabe que afeta as outras meninas negras. Tempo e eu volto para a gente conversar.
Então, bom, você pode ter respondido aí com as suas palavras, né? E aí eu coloquei aqui uma possível resposta. Quando a Sofia fala, então, de alisar o cabelo, ela tá falando de um padrão de beleza da menina branca, né? Da menina branca. E eu me lembro, por exemplo, eu acho que eu já comentei isso em alguma aula, quando eu era adolescente, o padrão de beleza era a menina loira, né? Então eu tenho um histórico com a turma da Xuxa, as Paquitas. Então, com certeza, aquele cabelo lisinho, brilhante e loiro. E às vezes também os olhos claros, né? Então, a MC Sofia está falando de um padrão de beleza da mulher branca, da menina branca. Cabelos lisos, ok? B, como este padrão afetou a Sofia? Como que afetou? Ela não aceitar o seu cabelo crespo. E claro, gente, se eu não aceito algo em mim, isso reflete na minha autoestima. Né? Eu não gosto daquilo em mim. Então, o que acontece? A minha autoestima fica mais baixa. Né? Então, quando eu aceito o que eu sou, as minhas características, né, étnico-raciais, as minhas características de pessoa, né, a minha autoestima se fortalece. Então, com certeza, a MC Sofia teve dificuldades com a autoestima dela, né, nessa época. Ok? Exercício 3 para a gente fazer, vou ler com você. Sobre o altruísmo, né, que a gente falou, que é essa capacidade de se envolver com o outro, de se preocupar com a comunidade, né, não olhar para o próprio umbigo só, né, olhar para o outro. Sobre o altruísmo tratado no início da aula, podemos dizer que Sofia é altruísta e como a MC Sofia é altruísta? Eu vou dar tempo e você volta comigo.
Então, como que a gente observa o altruísmo na MC Sofia? Vamos lá. Quando Sofia busca passar uma mensagem para as meninas negras sobre autoaceitação e empoderamento da menina negra. Eu quero chamar a atenção para você sobre uma questão importante, né? O altruísmo está muito relacionado, né, a essa minha... Primeiro eu me entendo, primeiro eu me conheço, né? Veja que a MC Sofia primeiro se encontrou na sua identidade étnico-racial, para depois poder trazer o empoderamento para o outro, né? Então é bem aquela ideia, primeiro eu amo a mim e depois eu consigo amar melhor o outro, né? Então ama o teu próximo como a ti mesmo, não é essa a fala aí que a gente já ouviu aí dentro de um mundo aí de questão religiosa? Então é bem nesse sentido, né? Bem legal. Bom, agora a gente continua pensando um pouquinho nos verbos, então um pouquinho nas marcas linguísticas, tá bom? Algumas marcas linguísticas do gênero entrevista, tem várias, a professora está destacando duas. Verbos do dizer, a gente já falou disso, né? O contar. Verbos do dizer são verbos que a gente utiliza para trazer as falas de alguém, o modo como alguém está trazendo aquilo, né? Porque eu falo, eu digo, eu conto, eu narro. Veja, tudo são verbos o quê? Todos esses exemplos são verbos do dizer, que indicam a maneira como as pessoas dizem as coisas. Então, os verbos do dizer vão aparecer e os pronomes interrogativos principalmente, né? Quem, o que, qual, quanto, quantas, é bem comum que esses dois aspectos estejam na entrevista. Vamos ver então aqui no exercício 4, para a gente ir trabalhando aí para nós, fechando a nossa aula, tá? Destaque os verbos do dizer e os pronomes interrogativos nas perguntas da entrevista. Então, eu quero que você destaque ali verbo do dizer e pronome. Veja aqui, já coloquei aqui para você as 3 perguntinhas para você não precisar voltar. Vamos lá? Tempo e eu volto.
Então, você conseguiu observar, identificar aí? Anotou no seu caderno? Olha lá, vamos ver se você conseguiu. Primeiro ali a professora colocou, ó, revista, conte um pouco de sua trajetória. Contar é um verbo do dizer. Ela me contou que não iria àquela festa. Então, contou. Revista aqui também. Qual a mensagem que a MC Sofia canta? Qual? Interrogativo, né? Aqui a gente tem um verbo do dizer, aqui a gente tem um pronome interrogativo. Qual e o que a MC Sofia quer, né? E aí ela diz que ela quer ser uma rainha, né? Quer significar como uma rainha aí afro que empodera as mulheres. Então aqui nós temos 2 pronomes e um verbo do dizer, ok? Vamos para um quiz e depois a gente faz um resuminho. Olha lá, vou dar um tempo para você pensar comigo. A expressão rap provém da língua inglesa com o sentido de rhythm and poetry. Traduzindo, ritmo e poesia? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vou te dar um tempo e eu volto com você. Então, com certeza você respondeu verdadeiro, né? Ritmo e poesia, o rap tem muito isso, né? Tem muito essa questão aí, principalmente das rimas, né? Muito bacana aí a gente observar, tá certo? Bom, vamos lá, vamos fechando a nossa aula. O que a gente discutiu hoje, né? A gente pensou sobre o gênero entrevista, analisando um pouco das condições de produção, analisando a estrutura, algumas marcas linguísticas, estamos reforçando aí uns aprendizados que já fizemos. Também foi muito importante a gente pensar a história da MC Sofia como aí uma representante de menina negra que está cantando aí trazendo o seu lugar altruísta para pensar uma diversidade racial, para pensar o empoderamento da menina negra e, consequentemente, uma mulher negra mais feliz, mais satisfeita, né? E isso reflete também na vivência com outras etnias, com outras raças, né? Porque daí a menina branca também percebe aí o seu lugar, às vezes, de privilégio, né? E consegue perceber aí a menina negra. Então, essas relações interraciais bastante importantes na nossa sociedade, tá bom? É isso, eu espero que você tenha ficado comigo até agora, né? Até o final da nossa aula e continue estudando. Até a próxima aula.